Vivendo a Vida, hoje entrevista o Dr. Jurandir José dos Santos. Ele é promotor de justiça e está hoje exercendo a sua função na 13ª Promotoria de Justiça do Idoso de Presidente Prudente. E vamos estar aqui falando sobre o envelhecimento, sobre a missão ou as atribuições do Ministério Público do Idoso. Dr. Jurandir, hoje se fala muito sobre envelhecimento. Nós estamos percebendo que a nossa população está tendo assim mais privilégio de viver aqui. O que você tem a comentar sobre isso? Bom, primeiro eu quero cumprimentar a todos e dizer que é um prazer estar aqui. Bom, envelhecer é um processo natural. Todos nós vamos envelhecer. Eu até tenho dito nesses dias que estou trabalhando na promotoria, especificamente do idoso, né, saúde pública e idoso, que eu estou cuidando de mim daqui uns dias, né? Eu já estou próximo da idade que se diz que a pessoa está idosa, né? Ou mais experiente, e é um processo natural. O que eu vejo, e eu vejo isso com alegria, é que hoje nós temos voltadas para o idoso políticas públicas. Nós temos hoje um cuidado, né? Isso vem de algum tempo, desde a nossa Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã. O poder público tem insetado esforços para trabalhar isso. Então, o envelhecimento hoje, que é um processo natural, nós tendemos, né, e isso já é projeção, em termos de uma população idosa muito grande, a expectativa de vida tem aumentado, né, e você aumenta a expectativa de vida por conta da qualidade de vida. Quando você tem uma qualidade de vida, é claro que você vive mais. O que a gente quer e busca, e a gente tem lutado, e a promotoria é assim, a delegacia do idoso também faz isso, todos os atores que trabalham nessa área visam isso, dar qualidade de vida para o idoso. O Ministério Público, diante do Estatuto do Idoso, é um avanço na legislação esse estatuto. Como eu disse, a Constituição de 88 ela trouxe os princípios, né, voltados para a proteção do idoso. E em 2003, esperamos ainda um bom tempo, né, para que fosse ditado o Estatuto do Idoso, uma lei moderna, uma lei que de fato veio trazer e criar, né, mecanismos. E é uma norma protetiva, né? Acima de tudo, uma norma protetiva em todas as partes dela, né? Ela traça normas de todos os níveis e em especial, que é a parte que infelizmente nos cabe às vezes, a parte penal, e ela criminaliza algumas condutas que até então não eram crime, né? Voltadas contra o idoso. Inclusive, tem um artigo que na época do Estatuto, quando ele foi editado, nós criticamos, o artigo 94, que diz que os crimes contra o idoso com pena até 4 anos seguiu o rito do GCRIM. E se imaginava naquela época que quem agredisse ou quem, por exemplo, desviasse bens, recursos do idoso, que é uma pena de 4 anos, ele pagaria uma cesta básica e estaria resolvido, né? O Procurador-Geral da República ingressou com uma ADIM contra esse artigo e o Supremo, em 2010, disse que, na verdade, não é isso. O Supremo deu interpretação conforme a Constituição, e a Carta Magna visa proteger o idoso e não o agressor do idoso. Então o Supremo disse: crime contra o idoso com pena até 4 anos, que é um crime grave, segue o rito do Juizado Especial Criminal. Seria apenas o rito. Apenas o rito. O autor do crime não tem direito, por exemplo, à transação penal, ao acordo civil, os chamados institutos despenalizadores de direito material. Ele não tem. Então, o rito é só para apressar o procedimento. Exatamente. O espírito da lei foi exatamente para agilizar então, o andamento, né? A gente não tinha essa ideia que o Supremo acabou cunhando ao julgar a DIN, né? Então, veja, um crime com pena até 1 ano contra o idoso, na nossa visão era do GCRIM, não é mais. Até 1 ano, até 2, até 3, até 4, eu só sigo o rito do Juizado Especial Criminal para acelerar o processo,
mas o autor do crime não tem direito, por exemplo, à transação penal. Ele vai responder criminalmente. E qual é a atuação do Ministério Público do idoso, na área do idoso, com relação aos problemas que são apresentados? Então, a nossa atuação, e tem uma promotoria específica para isso, claro que a gente distribui entre aqueles que têm atribuição civil. No meu caso, é a promotoria da cidadania, né, improbidade, que cuida da área de improbidade administrativa, saúde pública e idoso. Aí tem o promotor da pessoa portadora de deficiência, infância e juventude. Eu tenho cuidado nesses dias, nesse tempo, especificamente da promotoria do idoso, né? E o nosso trabalho, e a gente age normalmente com as notícias que chegam até nós, né? De maus tratos, de falta de cuidado, né? De crimes praticados contra o idoso. E aí a promotoria age, instaura um procedimento, né? A partir daí, para verificar o que está acontecendo. E com relação ao idoso, em todos os níveis, inclusive na questão da saúde dele mesmo. Medicamento de alto custo que eles precisam e não têm condições de adquirir, mas ainda que tenham, né, eles podem recorrer ao Estado para que o Estado os forneça. Então a promotoria, nesse aspecto, dada pelo Estatuto do Idoso, tem legitimidade, inclusive, para ingressar com ação para que o idoso tenha essa medicação, e a gente tem feito isso. A intervenção também com relação aos idosos que estão em situação assim, de risco. Sim, claro. Isso. Aí entra também o trabalho que a polícia tem feito, né? Porque normalmente quando o idoso está em situação de risco, os órgãos públicos são notificados a respeito, são comunicados, né? Já é uma parceria entre as instituições. Sim, claro. Né? E tem que haver. Inclusive com o Conselho Municipal do Idoso, né? Os demais órgãos, né? Conselhos, a Delegacia de Polícia do Idoso, a Promotoria, a Defensoria Pública, são esses atores que trabalham voltados para todos os níveis da sociedade, infância, juventude, pessoa portadora de deficiência e idoso. E essa parceria é importante, né? Eu até digo que sem essa parceria não funcionaria, a gente precisa dela para isso. Nós vamos para um rápido intervalo e o programa Vivendo a Vida volta em instante.